Inicia o tempo. Pode? Só um segundo. Pronto, inicial. Tudo ok? Sim, pode iniciar. Uma boa tarde a todos e, por sinal, uma tarde muito agradável, com pessoas aqui comprometidas com a educação. Eu quero agradecer a presença da professora Irmes, a nossa dirigente regional de ensino, ao Marco Silva, da ADAD. Quero agradecer ao Christian Barbosa, especialista em gestão do tempo, e o nosso querido Felipe Leite, o Cavaleiro das Américas, que concluiu mais uma etapa do seu projeto de vida e tem sido uma inspiração para todos nós. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que estão nos ouvindo, amigo do Facebook, os nossos colegas, professores, alunos. Quero agradecer a ADAD, a Journey América, Cisco Webex, Cinex, Supermercados Ikeda, Farmais de Junqueirópolis e Conecta Telecom. Sem vocês, com essa parceria, o nosso projeto não caminharia. Nossos parceiros neste projeto tão maravilhoso, que oportunizou grandes experiências aos nossos alunos. O projeto social Webex Sem Fronteira, ele teve com a iniciativa, o objetivo desse projeto era incentivar a leitura e a excelência acadêmica de nossos alunos e criar uma estratégia com foco em soluções de problemas. E quando iniciamos o projeto, não imaginávamos que aconteceria uma pandemia pelo mundo. Mas, enfim, nós temos evidências de relatos dos nossos alunos que trilharam com os sonhos e a cavalgada de Felipe durante esses meses, e o projeto foi um sucesso. E para testificar sobre isso, eu quero convidar a professora Irmes, que está aqui conosco, para ela falar um pouquinho desse projeto. Professora Irmes, boa tarde. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou reforçar aí os agradecimentos que a Patrícia trouxe, especialmente ao Christian e ao Felipe Leite, que tanto está apoiando a Escola Geral do Pecuária. Nós, como gestores aí na regional, é um prazer contar com o apoio de vocês, o exemplo de vocês, para a gente poder seguir bons exemplos, né? E a todos os nossos patrocinadores que estão nos ajudando. Quero trazer um pouquinho aí que os nossos protagonistas estão falando, que é o mundo conectado, aprender nesse mundo conectado, a gestão de todo esse tempo. O que eu quero deixar é uma mensagem que um dos alunos na Escola Geral do Pecuária deixou para nós quando o Felipe Leite esteve na escola. Houve um aluno que disse o seguinte: o que você aprendeu naquele momento, na visita do Felipe Leite na escola? Que a gente tem que ter 3 coisas, ele disse: foco, fé e os objetivos. É na fala desse aluno que eu quero trazer a contribuição, que nós tenhamos sempre o foco para buscar os nossos objetivos, sempre a fé e a crença em acreditar nos sonhos dos nossos alunos, como o Felipe acreditou nos sonhos e foi em busca dos seus objetivos, e que os sonhos são construídos e levados muito a sério por nós educadores da rede estadual na diretoria de ensino de Adamantina. Apoiar os nossos alunos e as pessoas que trabalham conosco em construções de sonhos, para que a gente possa construir pontes para alcançar esses sonhos, é o nosso objetivo. E a sociedade tecnológica exige a gestão do tempo. Então, a gestão do tempo, as nossas prioridades, com tantas informações e num mundo tão conectado, a conectividade nos faz refletir, nos faz parar e focar nas prioridades. Então, dentro dessas prioridades, a educação é o nosso sonho de consumo numa sociedade tecnológica.
tecnológica, que a gente possa fazer o melhor para os nossos alunos, que possamos fazer aí o melhor na construção dos sonhos e que buscamos novos Philips Leite, novos Christians, né, dentro da educação pública do estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada a todos, obrigado pelo convite, Patrícia, e é um prazer poder estar aqui com vocês e contribuir nesse momento, mas a contribuição maior é de vocês para com os nossos alunos e com toda a nossa sociedade educativa aí, com os bons exemplos. Os bons exemplos são excelência, e excelência tem que ser seguida. Então, muito obrigada pelo apoio de todos, patrocinadores, Felipe, Christian, todos que estão aqui conosco nesse grande Webex Sem Fronteiras, que aí a gente está, ao mesmo tempo, perto na nossa sala virtual, mas longe fisicamente. E nesse mundo tecnológico é o aprender sempre, com foco, vou reforçar a palavra do nosso aluno, com foco, com fé e com os objetivos. Muito obrigada, mas com os objetivos. Muito obrigada mais uma vez. Então, eu passo a palavra, é um prazer estar ouvindo e aprendendo com vocês. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Marcos Silva, sou presidente da ADED, e esse é o projeto Webex Sem Fronteira, é um dos projetos que a gente tem, que é um projeto social, e que a gente acredita muito e que por muito tempo nós sonhamos. Queria agradecer hoje aí a presença do Christian Barbosa. O Christian, que já é um amigo há mais de 10 anos, nós nos conhecemos quando contratamos o Christian para dar uma consultoria de gestão do tempo e produtividade, para a questão de e-mails e questão de reuniões, né? A gente tinha muitas reuniões e a gente recebia muitos e-mails e enviava muito e-mail. Então, foi com o Christian que a gente aprendeu a fazer reuniões produtivas, e foi também com o Christian que a gente aprendeu a redigir e-mails objetivos, e-mails que, de repente, copiados ou não para pessoas que interessavam ou não interessavam. Eu lembro muito disso, que ele fala assim, para que você está copiando essa pessoa? Será que ela precisa realmente dessa informação? Então, eu tenho o Christian eu sou fã do Christian desde então, e aí acabou que a gente acabou se transformando, todo esse trabalho acabou transformando em amizade, e aí até hoje a gente ainda tem negócio juntos. Bom, é importante reforçar, né, e ressaltar que este momento, ele foi planejado. Eu e o Felipe, a gente falava assim, um dia eu vou levar o Christian para a gente fazer alguma coisa relacionada à produtividade, relacionada à gestão de tempo lá para o Pecorari. E aí ocorreu tudo que ocorreu, né, com relação à questão do Covid, e estamos nós aqui, realizando um sonho e também cumprindo aquilo que nós planejamos. E o que é importante dizer é que isto só poderia acontecer se a gente realmente tivesse autodisciplina, né? Então, quer dizer, foi a disciplina nossa, com foco, que fez com que a gente conseguisse chegar a esse webinar hoje, né? Queria agradecer o professor Davi, tá, que é o pessoal que olha conosco e que contribuiu bastante com a definição desse tema, que é um tema que eu considero hiper pertinente para o momento que nós estamos vivendo agora. Como é que a gente aprende, né, no mundo hiperconectado? Hoje a gente tem um volume de informação muito grande e que está sendo trafegada nas redes sociais, nas plataformas de ensino, entre outras mídias, né, WhatsApp, etc. E as perguntas que nós temos são, como vamos priorizar? O que devo aprender e quando aprender? E uma das respostas que temos é que só com autodisciplina nós vamos conseguir conquistar isso. E é uma competência que a gente tem que desenvolver para aquelas pessoas que ainda não têm. E como é que a gente pode desenvolver? Pode desenvolver com métodos. Por isso que o Christian Barbosa está aqui hoje, para dar a contribuição dele e dar dicas para a gente com relação a essa questão de métodos de administração e gestão de tempo. Queria também só comentar aqui rapidamente. O Christian tem 7 livros. Esse aqui é um deles. Você, dona do seu tempo. Imagina, no momento que nós estamos vivendo, hein, Christian? Quando eu achei esse livro aqui que eu ganhei de você, eu falei assim, caramba, esse é o momento, mas você não deu para mim, você deu para a Adriana, minha esposa. Fica tranquilo, pessoal. Quando eu peguei esse livro, eu falei assim, a mulher, a empresária, a professora, a dona de casa, etc., agora está tendo que se transformar
com tantos desafios, né? E espero que esse livro ajude vocês aí. E achei um outro, que no momento desse não tinha coisa melhor, que é o outro livro seu, Christian, que é Mais Tempo, Mais Dinheiro, o livro que você escreveu com o Gustavo Cerbasi. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Então, agora eu passo a palavra para você, e mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o Marcos, que é um grande parceiro, um cara incrível, é um agitador aí de projetos, de ideias legais. Obrigado pelo convite de estar aqui apoiando vocês. A todos os participantes aqui, queria agradecer o tempo, que a gente vai estar aqui discutindo algumas ideias. Agradecer meu amigo Felipe Leite, cara. Eu conheci esse cara através do Marcos Silva, e é um cara incrível, putz, uma história incrível. Eu estava com medo dele, porque o Marcos falou assim: olha, eu queria te apresentar um cara para fazer uma palestra. Ele não é palestrante, mas ele pegou um cavalo, saiu de Barretos e foi para lá no Canadá. Eu nunca achei que era possível, cara, num cavalo você vir cruzar para o Canadá, imagina. Eu já de barco para cruzar daqui para o lado já dá um frio na barriga. Imagino ele com um cavalo passando por frio, por calor. E aí ele me apresentou o Felipe, e aí o Marcos falou: ele não é palestrante, mas ele tem umas histórias boas para contar. Ele foi lá no evento, que é o Mind Pro, o cara arrepiou, detonou, foi o melhor palestrante do evento, contando as histórias dele. Eu nunca vou me esquecer ele contando as histórias lá que a mulher que ele foi pro, não sei de que foi isso, meio da América Latina lá, que ele foi para uma fazenda de um traficante. O traficante lá estava de olho nele, e a mulher do traficante também estava ali de olho nele. E aí, sei lá o que deu, porque depois ele conta aí a história. Eu falei: caramba, até isso. E ele teve que sair fugido, porque ficou com medo de ficar lá. Então, assim, ele tem muita história, um cara incrível, um cara que está fazendo um projeto fantástico, e acho que pessoas como o Felipe vivem para realizar sonhos, isso que é importante. Bem, eu só vou pedir um favor para vocês. Eu botei minha tela aqui em full screen, Marcos, então eu não estou vendo o tempo. Você me dá só estou vendo você, tá? Você me dá um toque quando tiver uns 5 minutos para a gente terminar? Que eu vou comentar algumas coisas agora. Bem, vamos falar de educação, né? E, pessoal, educação e produtividade hoje tem tudo a ver. Eu estou no meio do livro novo, eu estava com ele aberto aqui, inclusive, quando começamos esse papo, que eu estou escrevendo ele, que é o Produtividade 4.0. Que eu estou falando o seguinte: o que vai ser o futuro da produtividade, né? A gente teve várias gerações de produtividade aí, desde os primórdios da humanidade, que o pessoal usava lá papiro para anotar as coisas. Depois a gente passou pelas agendas de papéis, que foi um frenesi. Depois a gente veio pelos planners, né? Eu não sei, eu não era muito, eu era muito jovem nessa época, era muito criança, mas existia uma época que você ter um planner dentro de uma empresa era um sinônimo de status. Duas coisas que davam status para um cara na empresa: ele tem uma sala só para ele, e ele tem um planner daqueles de planejamento, né? E depois vieram, obviamente, toda essa enxurrada de celulares e tecnologia de smartphones, e a gente hoje tem aplicativos para qualquer coisa na vida. Então a produtividade ela evoluiu muito. Agora, o que vai ser a produtividade daqui para frente? O que vai ser a produtividade daqui a 2 anos, 5 anos, talvez 10 anos? Quando eu escrevi o Tríade, foi 2004. E no Tríade, na minha primeira edição, eu tentei fazer uma visão do que seria a produtividade nos próximos 10 anos do que as pessoas estariam vivendo. Eu acertei de 12 previsões, eu acertei 11. Eu errei só em uma, que eu disse que todas as pessoas, que a agenda não seria mais algo utilizado, que as pessoas usariam 100% de tecnologia para fazer isso. Isso não é uma verdade, muita gente ainda usa, obviamente, papel. Mas, olhando hoje, porque a produtividade 4.0, o primeiro pilar que a gente tem que entender é que nós vivemos num mundo com excessos. A gente está vivendo num mundo com excesso de informação, excesso de cursos, excesso de tecnologia, excesso de internet, excesso de Instagram. Então, se a gente tem excesso, a gente tem um problema, porque o excesso, ele lota a gente. Quando vem muita coisa, você pega um balde, você enche de água, cara, e começa a chover, a água vai transbordar. E tem muita gente transbordando de conhecimento. E esse é o problema. Ele aprendeu tanta coisa, que ele transborda, mas ele acaba não utilizando aquele conhecimento para si próprio. Ele não desenvolve. O que acaba acontecendo é que, literalmente, ele não consegue aproveitar tudo aquilo que ele está aprendendo nesse mundo hiperconectado que a gente está vivendo para tornar aquilo alguma coisa prática.
Então, é necessário que a gente dê um passo atrás e repense o que a gente está fazendo. Primeiro com o nosso tempo, segundo com o nosso cérebro para aprender tudo isso e com a nossa inteligência também. Porque a gente está perdendo a nossa capacidade cognitiva. E capacidade cognitiva é a nossa capacidade de pensar. Quando você tem muita informação para alguma coisa, surge um negócio chamado parálise. O que é a parálise? Você não consegue tomar uma decisão, você não consegue dar o próximo passo, você não consegue fazer acontecer. Então tem muita gente que está assistindo a gente agora e fala assim, cara, por que eu não saio do lugar? Por que eu estou ali literalmente patinando na minha vida, no meu dia a dia? E vou te dizer, isso acontece pelo seguinte, porque você está com uma parálise tão grande de informações, você está literalmente ficando tão ali absorvendo, que você começa a se questionar. Qual que é o melhor caminho? Qual que é o melhor contexto? Qual que é a melhor forma de fazer? Aí você fala assim, eu vou criar uma nova carreira. Isso é muito comum. Vou fazer uma nova carreira, vou estudar para tal coisa. Você começa a estudar. Aí você estuda uma coisa, estuda outra, vê live de um, vê live de outro, vê live de outro. Aí você chega no final do dia e fala, eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Agora, como que você pode estar perdido se você já teve tanta informação? Então, esse excesso que a gente está vivendo hoje, ele prejudica a gente. Inclusive, eu vi uma pesquisa, eu não li a pesquisa inteira, então eu não vou citar muito sobre ela, mas essa pesquisa mostrou o seguinte, que esse excesso de informação, ele literalmente elimina a nossa capacidade de tomada de decisões e de criação de novas ideias, de sinapses. É um neurologista que fez esse estudo, e eu preciso ler depois com detalhes para entender os porquês desse estudo, mas eu achei muito bacana, falei assim, olha só, né, o excesso, onde parece que para alguns absorve, ele literalmente suga a nossa capacidade de aprender literalmente. Então a primeira lição que a gente precisa ver é, você precisa ter uma dieta mental. O que é essa dieta mental? Primeira coisa faça uma avaliação muito criteriosa sobre o seu uso de tecnologia. Quantas horas você passa no teu Instagram? Quantas horas você passa no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais? Não importa o que seja. Você tem que determinar um limite. Porque se você trabalha 8 horas focado ali, você dorme 8, já são 16. Sobrou 8 horas para você mudar o mundo. Se você, nessas 8 horas, você está mudando o mundo, você passa 3 no Instagram, 2 no WhatsApp, você já não tem mais tempo para nada. Você simplesmente está cansado, está ali, você fala, putz, eu não saio do lugar. E aí você não consegue gerar o resultado que você precisa. Então você precisa parar e se questionar sobre isso e ser muito criterioso com relação a isso. Eu preciso mudar a forma como eu estou escrevendo a minha história com relação ao uso dessas tecnologias todas. E para fazer isso, você precisa ter uma capacidade de destrinchar na sua mente aquilo que realmente você quer. Porque você saber o que quer te ajuda a orientar aquilo que você também não quer. E esse é um ponto. Se você for olhar hoje no mundo, as pessoas elas não geram resultados. Pergunta para um cara que não tem vida, que não tem dinheiro, que está perdido, que está na pior. Pergunta para esse cara, fala o seguinte, vem cá, o que é importante para você? O que você acha que é aquela coisa que vai mudar a tua vida, a tua história? O que vai fazer você ter resultados? Se você perguntar isso para o cara, ele vai enrolar e não vai falar. Ele não vai conseguir dar 1, 2, 3 pontos muito precisos daquilo que ele precisa fazer, do que é importante, do que ele está fazendo para fazer isso acontecer. Pessoas que não geram resultados são pessoas que não têm a clareza do que é importante para elas. E se eu não tenho clareza do que é importante para mim, eu gasto meu tempo com um monte de coisa idiota. E aí a gente entra no mundo onde a gente tem um excesso de coisas e a pessoa não tem essa clareza, essa pessoa quer absorver tudo. Então é por isso que a pessoa vê 3 lives por dia, de caras completamente diferentes. Não que sejam ruins essas lives, ou que esses caras não tenham conteúdo bom, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você vê 3 lives diferentes, de coisas, de pessoas totalmente distintas, a chance de você aproveitar alguma coisa prática dentro de alguns dias é mínima. Porque existe uma diferença entre você aprender o que eu estou falando, você vai na live, ouve e fala, putz, isso é legal, tal, anota, faz um monte de coisa. E existe uma diferença gigantesca entre não só você aprender, mas entre você fazer o quê? Aplicar aquilo que você está aprendendo, transformar aquilo em algo prático, transformar aquilo que você está vendo em alguma coisa que realmente você vai falar, putz, olha o que eu construí a partir desse conhecimento. Que na escola, a gente, de certa forma, tinha uma coisa
que eu nem digo que é a melhor, mas a escola ela faz o quê? A gente estuda para passar numa prova e no final da prova a gente tem uma nota e essa nota garante que a gente progrediu dentro do nosso currículo escolar. O problema com relação a isso é que você se acostumou a tirar nota e não aprendizado. Então você estuda para passar na prova. E isso vem caminhando até hoje a sua fase adulta. Você estuda, você aprende para passar nas suas provas, que hoje não são provas com nota de alguém, são as suas próprias provas de validação. Onde você fala assim, pergunta, cara, que legal que eu estou vendo isso, estou aprendendo muito nessa pandemia, vendo todas essas lives. Essa é a sua prova de validação. Mas que no fundo, o que de concreto que essa prova de validação que você definiu criou para você? Muitas vezes nada. Então, quando não cria nada, você simplesmente gastou tempo à toa, você não progrediu, você não desenvolveu, você não fez nada de prático com aquilo que você estava criando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é focar naquilo que é importante. A segunda coisa que você precisa entender é o que eu vou transformar de prático dentro daquele conhecimento que eu estou aprendendo. Qualquer coisa que você aprender tem que criar algo prático. Qualquer coisa que você for aprender, ou você pega aquilo e transforma em algo prático, ou não adianta você fazer. Eu vou te dar exemplos, sei lá. Se você, por exemplo, quer aprender a tocar violão, fala, cara, eu vou tocar violão. Se você tocar violão, se você nunca tocou, eu nunca toquei, é um universo. Você tem milhões de cursos, milhares de vídeos no YouTube, milhares de revistas, você tem um universo de coisa para aprender. Tem até como comprar o violão da forma certa, enfim, tem muita coisa. Se você não pega isso e canaliza para alguma coisa específica, você simplesmente vai aprender a tocar violão a sua vida inteira. Então, o que você deveria fazer? Olha, eu vou estudar, vou comprar um violão, vou aprender a tocar violão porque eu quero tocar esta música dentro de tanto tempo. Aí você canalizou o aprendizado dentro de uma coisa muito específica, que é o número X de músicas, ou aquelas músicas são específicas. Eu estava falando para vocês que eu estava estudando sobre inteligência artificial, tem alguns livros ali em cima que eu estudei para isso. Só que quando eu estou estudando aqueles livros, que são de inteligência artificial, uma coisa mais ampla, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando o seguinte, em que empresa que eu vou aplicar esse conhecimento? Então eu estudei, eu falei, putz, isso aqui dá para aplicar nisso. Aí eu peguei esse conhecimento, a primeira coisa que eu fiz foi, criei uma aula no MBA da Bee Academy sobre inteligência artificial. Então, já aprendi mais ali também. Segundo, peguei esses conhecimentos e coloquei em 2 startups. Uma que eu vou lançar agora, que é a Fandoni, que a gente vai estar usando muito desses dados aí, e a outra foi para coisas nossas, que provavelmente vai virar aí uma startup. Na verdade, já virou, que é a Many Content, mas vai virar mais coisa depois a partir disso. Então, assim, esses conhecimentos aqui, eles têm que ser canalizados para fazer alguma coisa. O que você aprender, algo tem que fazer. Ponto. O Felipe Leite, quando pega o cavalo dele e fala, vou cruzar para o Canadá, com certeza ele tem um plano para fazer isso, ele tem um trajeto, sei lá como ele faz isso. No barco, por exemplo, a gente tem que estudar as cartas náuticas. Eu tenho que ver a carta, o mapa daquele lugar, criar um roteiro para aquilo para chegar do ponto A ao ponto B. Então, isso é fundamental dentro desse teu processo. Isso já começa a tirar a tua obesidade mental. Sabe por quê? Quando você define um projeto final para você atingir, quando você define, por exemplo, que você vai querer tocar, meu filho, por exemplo, está agora com um negócio que ele quer tocar Beatles. Beleza, então assim, se ele vai tocar Beatles, ele estuda para Beatles, ele não precisa estudar MPB, não precisa estudar sertanejo, ele foca o quê? Nos Beatles, cara, porque ele gosta daquilo. Ah, mas Christian, tem que aprender MPB para tocar Beatles. Beleza, se tiver, vai aprender muito rápido, e vai esquecer rápido também, porque não é o que ele gosta, e vai focar onde? Na porcaria dos Beatles. Porcaria não, né? Porcaria é modo de dizer. Eu não gosto, mas ele gosta, muita gente gosta, então, beleza. Então, assim, quando você para pensar sobre essa tua capacidade mental, você já muda o teu jogo. Outra coisa, eu falei hoje nos meus stories, você tem que ler mais. Ah, Cristian, mas você acabou de falar que a gente está tendo muita observação, a gente está tendo muito conteúdo. Mas o que acontece com relação à leitura? A leitura, ela te complementa. Muitas vezes nessa leitura, se você tiver um foco daquilo que você vai ler, sabe o que acontece? Você transforma aquilo em algum projeto. Eu, por exemplo, tenho lido muito sobre educação, transformação de pensamento, com relação a como que a mente aprende, com relação a todos esses pontos. Então, o que acontece? Eu lendo tudo isso,
O que eu estou fazendo? Eu falo assim, cara, isso aqui vai ter que ir para o meu novo livro e vai ter que ir para o novo projeto, que eu vou lançar o curso de Produtividade 4.0. Então, eu estou canalizando, aprendendo, testando, validando e fazer o quê? Depois eu canalizo isso dentro de uma obra, de um projeto, alguma coisa que vai ter coisa específica. Então, leitura. Se você tiver um foco específico, você tem que ler muito. Se você lê todos os dias, se você lê uma média de 15 minutos por dia, só 15 minutos por dia, você já vai ter lido uma média de 6 a 8 livros por ano. Se você lê uma média de 45 minutos por dia, sabe o que significa? Você vai ter uma capacidade de ler mais ou menos um livro por semana, o que significam quase 50 livros aí, mais de 50 livros no ano. Agora, se você lê numa velocidade maior, você muda o teu jogo. E como que você faz para ler numa velocidade maior? 3 dicas aqui, e acho que o meu tempo está acabando. Seguinte, primeira coisa que você vai fazer é treinar o seu olho. O seu olho foi treinado para quê? Para ele ouvir as palavras e só assim ele vai piscar. Então, olha só, quando você está lendo uma frase, uma palavra, você ouve a palavra dentro da tua cabeça. Isso se chama de subvocalização. Essa subvocalização, o que ela faz? Ela literalmente desacelera a sua velocidade de leitura. Porque quem lê é o seu cérebro, através dos seus olhos que pega aquela imagem. Se eu mostrar isso aqui para você, ó, você viu muito rápido, certo? Fui, mostrei e tirei. A tua imagem da pilha, quando eu mostrei essa pilha, ela já foi feita na sua cabeça. E aí você não precisa pensar que aquilo é uma pilha. Você já interpretou a imagem, mas depois você falou para você mesmo, pilha, isso é uma pilha. A gente aprende assim. Só que, infelizmente, não é o jeito que vai te acelerar. A gente tem que mudar isso. Você tem que acostumar, ver a letra e já entender o que é a palavra em si e já entender o que ela é. Exige um pouquinho de treino, mas com isso você vai acelerar a sua velocidade. Agora, uma outra dica simples. Cara, isso muda o jogo de um jeito incrível. Pega um lápis, antes de pegar o lápis, faz um teste. Treina o seguinte. Pega uma página aqui e coloca um timer para 1 minuto. E aí você vai fazer o seguinte, quantas linhas eu vou ler em 1 minuto? Então vamos supor que em 1 minuto você começou aqui, deu o timer. Aí você parou aqui, mais ou menos. Parei nesta linha aqui. Então eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas até aqui. Tudo bem. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer outro teste. Bota o timer de novo para 1 minuto, só que agora você vai ler com a companhia de um lápis. Você vai pegar e vai fazer o quê? Vai fazer exatamente isso, ó. O lápis vai passar assim por você. Quando o lápis passar assim por você, você vai com o olho seguindo a ponta do lápis e vendo as palavras. Automaticamente você vai acelerar a sua leitura. Cristiano, não consegui no começo. Se você não conseguiu logo de cara, porque em geral você vai ler uns 20% mais rápido com o lapisinho. Não conseguiu? Faz umas 2, 3 vezes, que é um treino visual aí, que você vai conseguir. Ou seja, só o lapisinho já aumenta em 20% a sua velocidade de leitura. Aí quer uma dica mais forte ainda? Em vez de eu ler uma palavra por vez, eu vou começar a buscar no meu olho para ver 2 palavras por vez. Então, ó, faz com os dedos aqui, ó, põe 2 dedinhos e faz assim, ó, vai fazendo blocos. Sabe o que acontece? Você aí já aumenta quase 30% a sua velocidade de leitura. Agora, para você realmente aumentar a sua capacidade de leitura, sabe o que você faz? Quando você lê 2, começou a ler 2, você pode ler 3. Aí sabe o que você vai fazer? Corta as pontas aqui do livro, que geralmente são palavras que não precisam, geralmente aqui no final, que é um que, para, porque, etc. E você vai ler só o meio. Sabe o que acontece? Ó, eu vou ler esta página aqui, com compreensão. Acabou. Ou seja, são segundos para ler a página. Por quê? O meu olho está acostumado a fazer o quê? Uma leitura, eu consigo ler a linha inteira. Mas eu li aqui de 2 em 2 blocos, só para dar um tempo um pouco maior. E aí o que acontece? Eu corto essas partes aqui do canto. Quando eu leio muito rápido. Então, ou seja, a minha velocidade de leitura, ela se acelerou pelo quê? Prática. Se você praticar essas coisinhas que eu falei desse tom, você muda. E com isso você, mesmo no mundo hiperconectado, você consegue absorver mais conteúdo. Essa leitura que eu fiz aqui é uma leitura que permite me ler um livro, mais ou menos um livro desses daqui, que daria umas 3 horas, eu consigo ler 1h30, mais ou menos. Ou seja, com compreensão total. Se eu tiver com, literalmente, eu quero só saber mais ou menos do assunto sem aprofundar, cara, dá para fazer uma leitura muito rápida, passando aqui.
Só que tudo isso é teste. Leitura dinâmica é um negócio de teste, mas é essencial para o mundo de hoje, para você literalmente ter a informação que você precisa. E outra coisa, por que você precisa ler tudo do livro? Você pode ver uma parte, pô, isso aqui não me interessa. Beleza, isso aqui te interessa. E aí você vai lendo aquilo que te interessa especificamente, e as outras partes você dá uma pulada com relação a isso. Outra coisa, para a gente terminar, não sei como estou de tempo aí, Marcos, que eu tô. Tá, beleza, tem uns 7 minutinhos. Então tá, porque eu tirei o meu timer aqui, eu estou em full screen com o Zoom aqui, eu não quero com o Webex, não quero mexer aqui. Então, tá no Zoom aqui do Webex, e aí não quero tirar desse foco aqui, porque senão vou me perder. Então, o que acontece? Quando você começa a ler mais rápido e você começa a fazer uma outra coisa que ajuda você a se manter aprendendo nesse mundo hiperconectado, é fazer o quê? Começar a fazer conexões com coisas. Então, olha só, você quer aprender de verdade, o que você vai fazer? Então, eu comecei a ler sobre, sei lá, disrupção. Isso aqui é um livro do meu amigo Janguia Diniz, que eu já li, sobre disrupção. Eu falo, cara, esse assunto de disrupção é muito legal. Aí eu vou dizer o seguinte, cara, qual que é uma fonte confiável sobre disrupção? Vamos supor que eu quero acessar a USP, eu quero saber o seguinte, artigos de disrupção na USP. Eu vou colocar exatamente essas coisas no Google. Vou colocar pesquisas, ou artigos, ou conteúdos sobre disrupção USP. O que o Google vai fazer? Ele vai buscar conteúdos sobre disrupção dentro da USP. Se eu quiser especificar até uma coisa maior, assim, ó, só do site da USP, eu coloco 2 pontinhos, usp.br. O que ele vai fazer? Ele vai buscar aquele conteúdo, literalmente, só dentro do site da USP. Então, isso me permite fazer o quê? Correlações. Eu estou lendo alguma coisa aqui, aí eu peguei um artigo, um paper sobre alguma coisa que veio da USP, li aquele conteúdo, que é o mesmo conteúdo, é o mesmo assunto, de uma visão diferente, de um contexto diferente. Mas o que eu faço nesse momento? Eu começo a conectar as ideias. Porque a aprendizagem nesse mundo conectado, você precisa criar esse contexto. Você entende basicamente o assunto. A partir do momento que você entende, você começa a aprofundar no assunto dentro daquele conhecimento, e a partir que você está solidificado no conhecimento, você tem uma capacidade maior, diretiva, de criar algo prático com esse conhecimento, porque você começou a dominar esse conhecimento de uma forma mais ampla, vendo a opinião de 1, 2, 3 especialistas, olhando aspectos diferentes, vendo formas diferentes de explicar, e isso, literalmente, você consegue fazer o teu tempo funcionar muito melhor e aplicar aquilo que você precisa. Então, assim, é tudo prática. É tudo prática. Quando você vê, você pode aprender mais, melhor e mais rápido. E último assunto para a gente fechar, que o meu tempo está acabando, questão do foco. Não dá para você querer, por exemplo, ler sem foco, se você não tiver no teu melhor momento de foco para aquele contexto. Tem leituras que são leves, que você não precisa de foco. Você está lendo um romance, uma história, o Harry Potter, sei lá o que você está lendo. Mas o que acontece? Você não precisa focar nisso. Aprender ali. É uma leitura de relaxar. Então o que você tem que fazer? Olha para o teu dia e faz o seguinte: pô, qual que é o horário no meu dia que eu estou mais tranquilão, que se eu ler até capaz de eu dormir? Sei lá, à noite. Então leia esse tipo de leitura à noite. Agora, qual que é o momento do teu dia que você precisa aprender de verdade, que você está bom para aprender, para focar, para desenvolver? Pega esse horário para você fazer esse tipo de leitura. E aquela leitura que você precisa fazer simplesmente uma leitura profunda, mas você não precisa ali, não é uma prova, não é nada que você vai fazer. Escolhe um horário onde você esteja mais com nível de
E aí o que acontece? Uma coisa que eu já descobri. Eu chego, sento lá para ler e começo a ler. Se o celular está no meu bolso e eu toco nele sem querer enquanto eu leio, me dá uma coceirinha para dar uma olhada no que tem. Pô, deixa eu dar uma olhada no Teams, deixa eu dar uma olhadinha no e-mail e tal. Aí eu dou uma olhada no meu celular. Se eu pego o celular e deixo, por exemplo, no escritório e vou ler na sala, o celular está longe. Sabe o que significa? O celular não vai me interromper. E aí eu não vou ver esse tipo de coisa. Então, esse tipo de foco, onde você consegue fazer uma imersão, é muito bacana. Isso é treino. Você pode dizer o seguinte: eu consigo manter meu foco por meia hora, por 20 minutos, por 50 minutos. Conforme você vai treinando e desenvolvendo isso, você vai aumentando a sua capacidade de focar até o teu limite. Então tem gente que, tem caras, tipo, tem um amigo que é o Alberto De Solia, que ele consegue focar 3 horas, assim, ininterruptamente. Mas ele é um cara super dotado, ele é um cara que tem poder mental muito alto. Eu consigo chegar numa leitura a 1 hora de foco. E para mim tá ótimo, já deu. É o máximo que eu consigo focar com qualidade. Então, assim, desenvolva isso, que é uma outra coisa que pode te ajudar também. Esses momentos de imersão. Chegou no momento que a tua mente está vagando, você faz uma pausa, 5 minutos, dê uma olhada no celular, toma o seu café, faz alguma coisa, deixa ele de lado e retorna para você. Outra dica com relação a isso, falando de produtividade, como a gente está em ambiente de home office, tem um monte de reunião virtual, um monte de coisa. Então, o que você tem que fazer? Escolhe o teu horário premium. Qual que é o horário que você mais produz? No meu caso, é amanhã. Então, entre, 8 da manhã e meio-dia, é o meu horário premium. O que eu faço? Evito reuniões nesse horário. Eu não marco. Tem que ser uma coisa muito extraordinária para eu fazer uma reunião, uma live, alguma coisa nesse período. Eu vou fazer no quê? Nos períodos da tarde. E aí eu tenho limites também, de 1, 2, 3 reuniões no máximo. Por quê? Eu tenho não só reunião, tenho uma série de outras tarefas. Mas quando você bloqueia a tua agenda pensando nos seus melhores momentos e você consegue conciliar a agenda do grupo com esses momentos, você se torna uma pessoa extremamente mais produtiva. Bem, são alguns insights, eu podia falar disso 20 horas seguidas aqui, mas só algumas coisinhas aí para trazer para vocês. Compartilhar com vocês aí. Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, antes eu queria compartilhar algumas informações com vocês a respeito do Felipe, né? Não sei se todos sabem, ele chegou em Stampede, no Canadá, dia 3 de julho, no Calgary Stampede, e ele recebeu a chave da cidade de Calgary. Olha só como é que ele está famoso, hein? Dono da chave da cidade de Calgary, né? E também foi recebido lá, ele foi o embaixador da maior festa de rodeio, que é de Calgary Stampede, e essa festa não aconteceu, quer dizer, ela aconteceu exclusivamente para o Felipe. Olha só como ele está importante, né? O rodeio não aconteceu, não teve nenhum rodeio, mas teve uma recepção super especial para o Felipe, né? E o Felipe também aproveitou para lançar o segundo livro dele, né? E lançou em inglês, que ele, apesar de ser brasileiro, ele foi alfabetizado lá em Toronto, né? Ele é formado em jornalismo e foi alfabetizado lá em Toronto. E ele lançou esse livro e, ao mesmo tempo, aqueles que não leram o segundo livro, começou a comprar também o primeiro livro, né? Depois ele conta como é que foi. O mais legal de tudo é que, desde que ele lançou o segundo livro, o primeiro e o segundo livro se tornaram best-seller no Canadá. Então, parabéns, Felipe, por esse feito, né? E eu tenho certeza que você não teria conseguido nada disso se você não tivesse autodisciplina, né? E com tanta, não só informação, mas conteúdo e etc., né? Então, você imagina fake news e entre outros, né? O que é que a gente seleciona que vale a pena realmente acreditar e etc., né? Então, ficar muito atento com isso, né, pessoal? Porque essa questão de ter muitas mídias e estar muito conectado com tudo, pode trazer essa confusão para a gente, né? Então, Felipe, o palco virtual é seu, né? Você tem aí seus 25 minutos para compartilhar com a gente essa experiência. Boa tarde, obrigado, Marcos. Marcos, que é meu irmão do coração, conheci ele em Barretos,
e desde então aí virou um paizão para mim. Obrigado demais, Marcos. A gente está aqui hoje graças ao Marcos. Esse projeto Webex Sem Fronteira era um sonho meu há muito tempo. Eu faço muitas palestras motivacionais em escolas públicas no Brasil. Eu gosto muito porque eu vejo que quando eu saio da sala de aula, a engrenagem já está virando na cabeça das crianças, sabe? Qual que é o meu sonho? Qual que é o meu projeto de vida? Aonde que eu vou colar o papel no meu quarto? Aonde que eu vou escrever meu sonho? Então, eu vi a importância da minha história para essa nova geração. E falei para o Marcos, imagina se a gente fizesse essa palestra não depois que eu desci do cavalo, mas enquanto eu estou em cima da cela. E o Marcos comprou essa ideia. Quero agradecer também à escola, ao professor Geraldo Pecorari. Estamos aqui com a Patrícia, com a Irmes. Muito obrigado também por ter aceitado, né, fazer parte, ter aceito ser parte desse projeto, que era um sonho nosso. Estou muito feliz. A gente foi na escola antes de começar o projeto, conheci as crianças, conheci os professores. Foi um dia maravilhoso. Cheguei a cavalo na palestra, sempre quis chegar a cavalo em uma palestra, e foi assim, um momento maravilhoso ver, sabe, os olhos das crianças arregalando, o sorriso no rosto delas. Até hoje estou recebendo mensagem pelo WhatsApp aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, desses jovens que tiveram a presença de ver essa palestra. E aí a gente já fez 2 palestras desde o Estradão, durante a jornada, no começo, no meio, e estamos programando a última aí para mostrar para eles como foi essa conquista que o Marcos falou um pouquinho, vou falar mais um pouco agora. Quero também agradecer o Christian, muito obrigado, Christian, sou seu fã. E o Christian me põe numa saia justa, né? Conta a história do traficante e da mulher do traficante, começando a palestra para todo mundo aí ler o livro Cavaleiro das Américas, que você vai entender essa história melhor. O que eu estava fazendo na casa do traficante? Eu tive que cruzar vários países de muito perigo, e tive que fazer amizade com essas pessoas, senão eu iria comer balas, porque eles não perguntam lá, eles dão um tiro primeiro. Então eu tive que fazer amizade com muitos narcotraficantes para poder sobreviver. Mas como o Christian falou, foi minha primeira palestra em São Paulo, hotel super chique, vários CEOs, Serbassi, Pyong Lee, o Christian palestrando, eu morrendo de medo. Foi minha primeira palestra assim, profissional, e desde então já fiz palestras aí na América Latina inteira, Argentina, Uruguai, Brasil, Canadá, para grandes empresas, faculdade, graças ao Christian e o Marcos aí que me deram essa primeira oportunidade, me puseram em cima de um palco e eu tive a oportunidade de contar a minha história. E é difícil para mim, eu não vou mentir para vocês, por ser cowboy, por ser peão, hoje as pessoas não entendem mais o que é ser um cowboy, né? A gente é um pouco julgado na sociedade, então é difícil para mim palestrar em grandes eventos, para grandes empresas, porque eles julgam também. O que esse peão vai ter para falar, para ensinar para mim? Eu sou o CEO da Cisco, ou eu sou o CEO da JBS, mas quando eu subo no palco e conto a minha história, é muito legal a reação deles, porque tem tudo a ver com trabalho em equipe, com planejamento estratégico, com gestão do tempo, como a gente está falando aqui hoje. Então, obrigado, Christian e Marcos, por ter aí me dado esse empurrãozinho que me ajudou muito, e até hoje estou palestrando aí graças a vocês. E olha que legal, a gente hoje está aqui conversando, eu de Toronto, o Christian de Miami, o Marcos de São Paulo, a professora Patrícia e Irmes estão em Junquerópolis. Então olha que legal, né? A tecnologia nos unindo aqui, a tecnologia me ajudou muito, antes da minha jornada e depois. Muitas pessoas acham que eu era um menino rico, milionário. Quando a minha jornada sai no Fantástico, Porchat, Fátima Bernardes, tem 10 mil comentários, 9.998 é sempre, isso que é ser rico e não ter o que fazer com a vida. Se eu fosse milionário assim, eu também ia viajar a cavalo o dia inteiro. Gente, eu era um menino com um sonho, eu tinha 23 anos de idade, eu tinha esse sonho de fazer uma viagem a cavalo, só que eu não tinha nada, eu não tinha uma ferradura para fazer isso acontecer. Eu estava no meu último ano de jornalismo ainda e trabalhava 2 empregos para poder pagar minhas contas, e à noite eu trabalhava nesse projeto que eu pus o nome de Journey America. A primeira coisa que eu fiz, que foi extremamente importante, que eu nem sabia no momento, mas hoje eu vejo a importância, foi escrever esse sonho. É uma fórmula, e eu vou contar a fórmula para vocês hoje,
vocês vão seguir essa fórmula para viver o seu sonho, o seu projeto de vida, a sua meta, o que seja. Eu escrevi, eu tirei esse sonho do meu coração, da minha mente, dentro do Felipe e pus ele para fora. E quando eu escrevi ele, alguma coisa aconteceu na minha cabeça que aí eu tinha que fazer esse sonho, eu tinha que viver esse projeto. Ele não era mais um sonho, ele virou um projeto com metas, com datas. A segunda coisa que eu fiz foi criar o meu quarto de guerra, o meu QG. Eu peguei um quarto assim que eu morava no apartamento em Toronto e colei papel branco em tudo na parede e comecei. A primeira coisa que eu escrevi foi: você não pode morrer. E daí eu comecei a escrever tudo que eu precisava. Planejamento estratégico para minha vida ou morte, para você, é diferença do sucesso e o fracasso. Ponha isso na sua mente. Planejamento estratégico é tudo. Eu passei 2 anos dentro desse quarto, eu chegava em casa 9, 10 horas da noite do trabalho, ficava acordado até 4, 5 horas da manhã, trabalhando no planejamento da minha jornada. Quantas vezes a gente escuta, né? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu não tenho know-how, tudo é desculpa para mim hoje. Eu sou um cara hoje, eu sou o primeiro brasileiro a cruzar as Américas de norte a sul, terceira pessoa no mundo inteiro, então você não pode olhar para mim nos olhos e falar que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, que você não tem um know-how, porque eu vou falar, é desculpa. Eu não tinha nada disso antes de começar. Eu não tinha nada. E eu adquiri tudo com um planejamento estratégico, certo? Uma coisa que é muito importante que eu quero passar para vocês, rotina. Enquanto eu estou viajando a cavalo, eu tenho a minha rotina. Quando eu estava planejando, eu tinha a minha rotina. Quando eu estou aqui agora escrevendo meu terceiro livro, eu tenho a minha rotina, não muda. E eu planejo essa rotina no domingo para segunda a sexta. Sábado e domingo eu não trabalho, você tem que aproveitar a sua vida, tem que ter uma harmonia. Eu já aprendi isso também viajando a cavalo, fazendo esses projetos. Você não só tem que estar bem financeiramente, mentalmente, espiritualmente, você tem que estar bem em tudo, é uma harmonia. Você que está bem fisicamente, você que tem que estar bem espiritualmente, mentalmente. Então, isso tudo é muito importante na sua jornada, no seu planejamento, no seu projeto de vida. Faça uma coisa de cada vez, que nem o Christian estava falando. Eu sou um cara que eu estou sempre ligado às redes sociais. Eu tenho que pôr o Instagram na veia. Então, eu acordo de manhã, eu também leio de manhã, de meia hora a 1 hora, como o Christian, é o melhor horário para mim. Então, todo dia eu acordo, tomo meu café e começo a ler. E aí tem aquela vontade de pegar o celular e entrar no Instagram, né? Ou checar os e-mails. Às vezes você escuta aquele barulhinho, né? Chegou uma mensagem. Tem que pôr o telefone em modo avião, ou tem que pôr o telefone em outro quarto, que nem o Christian falou. Senão eu não consigo ler. Eu não consigo. Hoje foi um exemplo. Eu acordei, fiz a bobagem de pegar o telefone antes de pegar o livro, não consegui ler 3 páginas do meu livro, porque tinha que mandar mensagem para o contador, aí era a gente que estava mandando mensagem, aí tinha que falar com o livro sobre alguém aqui no Canadá, uma pessoa quer me contratar para palestra, gente, põe o celular em outro quarto. Vou fazer uma pergunta aqui para os meus convidados, as pessoas que estão comigo aqui e você em casa também, eu não vou ver essa resposta, mas enfim, levante sua mão aí. Ano passado, certo? 2019, teve 365 dias no ano. Eu quero perguntar para vocês, quem que ficou 5 dias desconectado? Levanta a mão. Aqui, quem está me escutando, Marcos, você ficou 5 dias? Mentira, Marcos, mentira. O Marcos não ficou 5 dias. Sem conversar com alguém ou sem ter seu celular. Então vai, 5 dias ninguém ficou. 4 dias. 3, 2, 1. Ninguém. E eu era igual. Eu ficava 365 dias totalmente ligado, ou conversando com pessoas pessoalmente, ou na faculdade, ou no trabalho, ou pelo WhatsApp, ou por Instagram. Eu não conseguia meditar, nunca consegui meditar na minha vida. Quando eu saí para fazer essa viagem a cavalo, eu me desconectei. Aí eu pergunto para você, como que você faz para aprender em um mundo hiperconectado? Você desconecta, meu amigo, é a única maneira. Eu passava 5, 10 dias sem ver um ser humano, sem ter sinal de internet, e isso me ajudou muito. Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu era 8 anos atrás. O primeiro dia eu cantava, eu sou o pior cantor do mundo. Segundo dia eu falava com meus cavalos nunca me respondiam. O terceiro dia eu tinha uma conversa interna comigo mesmo. Coisas difíceis, né? É difícil você ter uma conversa interna. Felipe, por que você fez isso 5 anos atrás? Por que você está aqui hoje, no meio do Novo México, viajando a cavalo?
Aonde que você quer estar aqui 5, 10 anos? E eu recebi respostas difíceis, mas eu aprendi muito, muito sobre quem é o Felipe de verdade. Eu aprendi que meu limite é muito mais além do que eu imaginava. Então, isso que eu quero falar para vocês, desconecta, não só por algumas horas, mas por um dia, por 2 dias, você vai ver a maravilha que isso vai fazer com a sua alma, com a sua mente, com o seu coração. Quando você está conectado, quando você está a 1000 por hora, você não consegue pensar em nada. Tem muitas pessoas que eu pergunto qual que é o seu sonho, eles não sabem me responder. Como que você vai saber qual que é o seu sonho, o seu propósito de vida, quando você não tem 1 minuto para pensar, quando você não tem 1 segundo para respirar? É impossível, é impossível. Então hoje, quando você pôr a sua cabeça no seu travesseiro, tenha uma conversa interna com você mesmo. O que te faz feliz? Você está feliz hoje, nesse momento, vivendo a sua vida? Se a resposta é sim, legal. Se a resposta é não, mude. Você segura as rédeas da sua vida. E passa muito rápido, gente. Se tem uma coisa que eu aprendi nas minhas jornadas, é que essa oportunidade que a gente tem de viver, de respirar, de abrir nossos olhos todo dia, de aprender, de crescer, tudo vai acabar. É a única coisa que a gente sabe, né? A gente tenta chutar quem que é Deus, a gente tenta chutar se existe alienígena ou não, mas a gente esquece a única coisa que a gente sabe, que tem um começo, um meio e um fim. Para algumas pessoas vai durar 80 anos, 100 anos, outras 20, 10, 30, ninguém sabe, mas o que a gente sabe é que vai acabar. Então aproveite, vive a sua vida para você, não pelos outros. E planeje a sua vida, porque nada vai acontecer por acaso. Você não vai acordar um dia, eu não acordei um dia, alguém bateu na minha porta e falou, Felipe, você quer viver seu sonho? Você quer viver o seu projeto de vida? Não foi assim que aconteceu. Eu não nasci em berço de ouro. Eu planejei. É simples, é uma fórmula. Eu escrevi, eu fiz meu planejamento estratégico, certo? Eu tinha muita perseverança, as pessoas falavam que é impossível, ninguém queria me patrocinar, falava que eu ia morrer, mas eu não desisti, desistir não é uma opção. Quando você é um cowboy, é a primeira lição que você aprende, desistir nunca é uma opção. E se você quiser com o seu coração, com a sua mente, com o seu tudo, nada é impossível. Eu queria falar um pouquinho também sobre a importância da literatura, como o Christian falou. Eu li uma história esses dias atrás também falando sobre a importância de você ler. Ele usa outra parte do seu cérebro, de você caminhar. É nesses momentos que você tem as grandes ideias da sua vida. Quantas vezes que eu estava lendo um livro que eu tive que parar para escrever alguma coisa porque eu tive alguma ideia brilhante ou pensei em algo da minha vida que eu não tinha pensado antes por causa de algo que eu li naquele livro. São coisas que não acontecem quando você está no TikTok. TikTok é que nem você ser um zumbi, você fumar crack. Eu vi aquilo lá já, eu deletei do meu telefone, porque você passa horas ali olhando aquilo e você não pensa em nada. Você tá numb, você virou um zumbi ali por alguns momentos. A leitura não. A leitura desperta os sonhos, a leitura faz você pensar. A leitura muda a sua vida. Vocês sabem por que eu passei os últimos 8 anos viajando a cavalo? Porque meu pai leu um livro para mim quando eu ainda era criança. Um livro mudou a minha vida. Quando eu era criancinha, meu pai lia o livro do Wayne Tifley para mim, um suíço que em 1925 viajou a cavalo desde Buenos Aires, na Argentina, até Nova York, nos Estados Unidos. Uma história maravilhosa. E meu pai leu esse livro para mim e mudou o meu destino. Imagina se meu pai não tivesse aberto aquelas páginas toda noite para mim e tivesse lido um pedacinho daquela história. Quem seria o Felipe hoje? Eu não sei quem seria o Felipe hoje, mas eu não estaria aqui em Toronto 1 mês depois de terminar a minha jornada. Hoje, como eu falei para vocês, eu sou o primeiro brasileiro a cruzar as Américas de Norte a Sul, a terceira pessoa no mundo inteiro. Para dar para você uma noção do que isso quer dizer, escuta esses números. Mais de 5.000 pessoas já chegaram ao topo do Monte Everest. 12 homens caminharam na Lua. Você sabe quantas pessoas viajaram às Américas a cavalo? 3. Isso mostra a dificuldade do que eu acabo de fazer. Mais de 25.000 quilômetros
cavalgados com 11 cavalos. Nunca comprei um cavalo, todos doados ou emprestados por 12 nações, alguns dos países mais perigosos do mundo, como México, como Honduras. Muitas vezes meu sonho se tornou um pesadelo. As pessoas perguntam, Felipe, você alguma vez pensou em desistir? Quase todo dia. Quase todo dia. Era vento de 120 km por hora. Era narcotraficante. Eu vi 2 pessoas mortas por tiro. Eu presenciei um senhor tentando matar a mulher dele com 5 tiros, dono da casa que eu estava ficando. Eu tive que pedir ajuda para narcotraficante. Eu tive que escalar montanha gigantesca. Eu tive cavalo que foi atropelado, que eu tive que cuidar, ficar um mês parado para trazer ele de volta e levar. Ele chegou até o Brasil, esse cavalo, eu aposentei ele. Eu sofri muito. Passei frio de menos 16 graus, mas desistir não é uma opção. Quando você vive com um propósito, qual que é o seu propósito? Quando você vive com um propósito, você sabe que você não pode parar nunca. Você não pode desistir. E um sonho vai te levando para o próximo sonho. O meu primeiro sonho era viajar do Canadá até o Brasil. Eu nunca imaginei que eu ia cruzar a Argentina, chegar até a Patagônia. Nem cogitava que eu ia fechar as Américas um dia, cavalgando do Alasca até o Canadá. Mas um sonho deu asas ao próximo sonho. Eu conheci o amor da minha vida, a minha namorada, na Patagônia, viajando a cavalo. Eu ganhei 2 cachorros. Hoje tem 2 estátuas minhas no Brasil. Eu, com 33 anos, tenho 2 estátuas no Brasil minha. Tenho 2 livros best-seller em português e em inglês. Vamos fazer um filme do meu primeiro livro. Vamos fazer um seriado de televisão da minha jornada, um documentário. Eu tenho uma linha de camiseta, de sela, de botas, de chapéu. Antes de começar, eu não tinha dinheiro para comprar um par de botas. Eu escrevo para o maior jornal do Canadá. Nada disso. Nada. Absolutamente nada disso teria acontecido se eu não tivesse escrito o meu sonho. Se eu não tivesse planejado o meu sonho. Vamos voltar para trás. Se meu pai não tivesse aberto aquele livro para mim, olha o exemplo da importância da literatura. Um livro mudou minha vida. Não tem outra coisa para falar para vocês. Tem um par de botas meu no museu, no maior museu de sapatos do mundo aqui em Toronto. Tudo isso que eu contei para vocês não teria acontecido se meu pai não tivesse lido aquele livro para mim. Então leia para os seus filhos, leia por você mesmo. Porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Dia 3 de julho, como o Marcos falou, o maior rodeio do mundo, 108 anos de festa, foi cancelado pela primeira vez. Mas eles celebraram minha chegada, foi uma coisa maravilhosa. Depois de cruzar a maior população de urso do mundo, depois de pegar neve no meio do verão, ser quase carregado pelos mosquitos do Alasca, a gente conseguiu finalizar nossa última jornada, 3.500 quilômetros do Alasca até Calgary. Foi um momento único da minha vida, eu chorei muito, muito emocionante. Parece que esses 8 anos de felicidade, de sofrimento, de tudo que eu passei, saiu através das minhas lágrimas. E por isso que eu falo para vocês, vale muito a pena. Eu fui embaixador da festa. Alguns embaixadores do passado foram o primeiro-ministro do Canadá, Pierre Trudeau, Chris Hadfield, um dos astronautas mais famosos do mundo, Walt Disney, e eu fui um dos embaixadores dessa festa. Como o Marcos falou, me deram a chave da cidade. Foi um momento único. Mas sabe onde que eu estava naquele momento? Eu estava com a minha família. Eu me transportei para a minha família, para os meus amigos, que deveriam estar ali comigo, mas por causa do Covid não puderam ir até a minha chegada. Isso que é importante. Isso que é importante, que a gente está aprendendo agora, eu acho, que essa pandemia, né? A sua família. Ter o tempo para você passar com as pessoas que você ama. As coisas pequenas da vida. Eu aprendi isso todo dia. E se não fosse a bondade do ser humano, eu não teria cavalgado um só quilômetro. Eu fui carregado pelas Américas durante esses mais de 25 mil quilômetros por anjos da guarda, pessoas que tinham, às vezes, tudo, outros que não tinham nada, e me deram tudo o que eles tinham para ajudar um menino que se tornou um homem com um sonho.
Então eu sou muito grato à solidariedade, à bondade do ser humano. Hoje eu posso falar para vocês, pela minha experiência dormindo na casa de pessoas por todas as Américas, que as pessoas são boas, que o ser humano é bom. E a gente tem que confiar no próximo, eu acho que agora mais do que nunca. Eu sei que a gente está passando um momento difícil, mas tudo passa na vida. Dê tempo ao tempo. Tudo passa na vida. E um dia um jornalista perguntou para mim, Felipe, o que você me conta o ponto mais alto da sua jornada e o que você aprendeu, e o tempo mais baixo e o que você aprendeu. E eu falei o momento mais alto da minha jornada para ele, que até então era a minha chegada a Barretos, e tentei pensar o que eu aprendi com aquele momento, e não cheguei a nada. Não cheguei a nada. Aí eu percebi que os momentos altos da vida nos ajudam a continuar, nos dão força para continuar. Mas são nos momentos difíceis que a gente aprende as lições mais importantes da nossa vida, ok? Então esse sofrimento que você está passando aí hoje, talvez você não pode ver seus familiares, você está preso na sua casa, eu estou preso em Toronto hoje, cancelaram o meu voo para o Brasil, não tem voos do Canadá para o Brasil, não sei quando eu vou poder voltar. Estamos todos na mesma tempestade, né? Em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Mas saiba que tem uma luz no fim do túnel e você vai sair dessa situação muito mais forte do que quando você entrou. O seu limite vai ser muito mais além do que você imaginava. Isso vai ser um aprendizado para você, ok? Quero agradecer a todos aí pelo tempo, não sei se eu passei ou se eu ainda tenho tempo, eu falo muito às vezes, mas agradecer demais o Christian, que é um cara aí que fala sobre gestão do tempo, mas o tempo dele é super corrido, ele está fazendo palestra sempre, tem os startups dele que ele está ajudando, que ele está começando, escrevendo os livros. Então, Christian, muito obrigado, sou fãzaço seu, você é um mestre, cara, você também, já falei antes, mudou aí o trajeto da minha vida, então, muito obrigado, te vejo como um mentor, então, obrigado por tudo. Marcos, você não sabe, né? Já sabe, não sabe? É meu pai adotivo, te amo. Obrigado por tudo que você faz aí comigo, por mim. A gente já fez junto, mudou minha vida também. Agradecer a Patrícia, a Irmes, obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez à Escola Geral do Pecorari, pela oportunidade de estar contando a minha história, de estar inspirando essas crianças aí. Para mim, valeu ouro, me deu muitas forças. Vamos fazer a última palestra aí pelo Webex. Agradecer também a Cisco por essa parceria, todos os nossos patrocinadores, muito obrigado de coração. Sem vocês a gente não estaria aqui, a gente não ia ter feito esse projeto, então muito obrigado de coração mesmo. E toda a equipe da ADAD aí que sempre nos ajuda, dá esse suporte técnico aí por trás. Hoje vocês estão assistindo aí pelo YouTube meu, pelo YouTube do Christian, mas tem toda uma equipe aí por trás para fazer isso acontecer. E mais uma vez, olha que top, eu de Toronto, Christian de Miami, tem umas professoras aí de Junquerópolis, o Marcos de São Paulo. A internet, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, então use ela para te ajudar, porque eu vou contar um segredo para vocês, eu só consegui vender o meu projeto pelo Twitter. Olha que coisa louca. Eu mandei uma mensagem para uma produtora, tinha mandado e-mail, tinha feito piloto, filmado, editado, fiz uma revista de patrocínio, mas eu só consegui vender meu projeto de verdade e conseguir o financiamento para fazer essa jornada, graças à tecnologia, graças ao Twitter. Então, use isso ao seu favor, mas aprenda a desligar ele também para fazer as coisas importantes da vida. Foco, força e fé, nada acontece sem planejamento e todo dia tem a sua rotina e planeja domingo para a semana inteira. Tamo junto, obrigado, gente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso webinar. Eu também queria fazer alguns agradecimentos, né? Pessoal aí da Synix, Constor e Cisco, que está nos apoiando no projeto Webex Sem Fronteira. Algumas empresas de Junqueirópolis, né, que nos entendeu esse projeto, no caso, o pessoal dos mercados Iqueda, a pessoa do Julinho, Farmais, na pessoa do Eduardo, e Conecta, na pessoa do Danilo.
né? Então, muito obrigado aí por esse apoio. Esse projeto não existiria se não tivesse o apoio de vocês. Christian, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Professora Patrícia, professora Irmes, muito obrigado pela contribuição de vocês e por ter permitido que a gente entrasse dentro da Escola Pecorari para dar essa contribuição que a gente acredita que é uma contribuição que vai ficar para o resto da vida dos jovens. E quero, lógico, não posso deixar de agradecer o nosso time, né? O time de marketing, o Paloma Sacomã, o time de Colab, o pessoal de staff aí, o Guilherme, a Carol, o Rodrigo Ferreira, que está sempre aí com a gente, né? E eu queria encerrar da seguinte forma, eu acho que seria, o momento que a gente está vivendo é um momento muito ímpar, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo muito, é um momento que a gente está, de certo modo, passando por situações que a gente não esperava, e a gente tem vencido muitas delas, e acho que desse momento nós vamos conseguir muita coisa positiva, né? Então vamos olhar só para as coisas positivas. Por isso eu queria pedir que, para a gente encerrar, Patrícia, depois Irmes na sequência, Christian e depois Felipe na sequência, passassem uma mensagem positiva, né? Porque o momento, a gente liga o jornal, liga a TV, vê mensagens nas mídias sociais e só tem coisa ruim, só tem notícia ruim. Então, eu acho que assim, vamos aproveitar esse momento para passar uma mensagem positiva para quem está acompanhando a gente aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e aos ouvintes, aos que estão aí nos assistindo, muito obrigado por ter dedicado esse tempo conosco, tá bom? Obrigada, Marcos. Realmente é uma oportunidade ímpar. Eu quero agradecer ao Christian pelas palavras dele e me remeteu à memória agora a uma passagem bíblica que nos motiva a remir o tempo. E remir o tempo no momento em que nós estamos vivendo é muito importante. Algumas perguntas, elas precisam ser norteadoras para nós. Como? O que? Para quê e por quê? E quando, não é? Então, essas perguntas, elas precisam ser norteadoras. Gostei quando ele disse que nós precisamos nos desvencilhar da nossa obesidade mental. É verdade, né? Felipe, o foco é muito importante, muito obrigada. E eu quero trazer aqui uma fala de Cora Coralina, quando ela diz assim, desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Eu acho que Cora Coralina, ela foi muito feliz nessa fala, né? Ela também coloca que há mais esperança nos passos do que tristeza nos ombros, mais estrada no coração do que medo na minha cabeça. E essa mensagem fica para nós: desistir não é uma opção. Remir o tempo, selecionar aquilo que é bom, tudo isso é aprendizagem para nós. Muito obrigada a toda a equipe da ADED, ao Marcos, ao Christian, à professora Irmes, ao Felipe, todos que estiveram conosco aqui no Pecorari, realmente foi assim espetacular. Muito obrigada de coração a todos vocês e aqueles que nos assistem também. Até mais. Sou eu. Quem está na ordem agora? Professora Irmes, por favor. Sim. Pessoal, é uma satisfação enorme ouvi-los, a gente ficaria aqui ouvindo horas, são dois mestres na fala, mestres no prazer pela vida, mestres na situação do que faz, ama o que faz, né? O Christian trouxe toda uma situação de sinapses cerebrais necessárias para a gente organizar a rotina e o autoconhecimento, a autodisciplina, para que a gente possa buscar alavancar os nossos objetivos, que é imprescindível. E o Felipe traz um olhar, na voz, na empolgação, traz pura inspiração. E essa inspiração é que inspira os jovens. A gente tem que ecoar
que realmente as pessoas são boas, realmente as pessoas são frutos de boas pessoas, e ecoar aí a todos os ventos. Olha que exemplo maravilhoso que nós trouxemos nessa tarde. E quantas pessoas boas estão atrás desse momento, né? Então, Marcos, toda a equipe, Guilherme, Rodrigo e toda a equipe que está aí são pessoas maravilhosas, e tantos patrocinadores, os nossos alunos, professores estão dando show nesse momento remoto. Vocês não imaginam, são horas e horas de estudo, horas e horas de trabalho, e numa situação totalmente nova, e para chegar até os alunos das nossas casas aí. Então, mais uma vez, que o brilho, o olhar e a fala dos dois tão protagonistas na vida, como disse o Felipe aí, para buscar seus sonhos, foi todo um planejamento estratégico, né? E o Cristian, um planejamento de rotina, e trouxeram os dois, no momento oportuno, o quanto a leitura é aliada numa construção de conhecimento. Então, para que a gente ajude os nossos alunos a construir seus sonhos, ajude as pessoas que estão nos ouvindo em todos os cantos do mundo, que busquem realmente seus sonhos, e que através disso o conhecimento, a leitura, a inspiração e a fé que as pessoas podem e devem fazer a diferença por onde passa. Então, muito obrigada em nome de toda a regional aqui de Adamantina, todas as escolas, municípios, o estado de São Paulo, nesse momento, tenho orgulho e admiração por esse projeto. Tá? A Patrícia, a Escola Pecorari, município de Junqueirópolis, aí, que apoiou com tanto afinco essa construção desse momento. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Bem, pessoal, queria agradecer aí o tempo de vocês e falar que tempo é a coisa mais importante do mundo, né? As pessoas que geram resultados na vida, as pessoas que realizam sonhos, são pessoas que de alguma forma aprenderam a ser produtivas. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Como que eu posso ser mais produtivo um pouquinho a cada dia? Ler uma palavrinha mais por dia, ler alguma coisa mais que nos desenvolva. E é isso que faz o mundo se transformar. O mundo vem do nosso inconformismo e de pessoas que usaram o seu tempo para mudar essas histórias. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui, quem está aqui no time, o pessoal técnico que ajudou a fazer isso acontecer, o pessoal que está nos YouTubes assistindo a gente, obrigado pelo tempo de vocês, sei o quanto tempo é precioso, então valeu mesmo, e todos os nossos amigos aqui que estão apresentando esse papo aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Só agradecer a todos. Muito obrigado a todos que ajudaram essa live a acontecer. Obrigado a você que está nos assistindo aí pelo YouTube. E agradecer a todos os profissionais da saúde, né? Eu acho que eles são heróis sem capas, né? A gente está vendo isso de verdade. E a importância, né, dos políticos roubarem um pouco menos para sobrar um pouco mais para a saúde, né? Então, eu acho que esse é o momento de aprender muitas lições. Eu acho que o mundo está respirando. Eu acho que a humanidade vai sair muito mais forte desse momento, e meu coração vai para todo mundo aí que perdeu familiares, que está sofrendo com essa pandemia. Eu acho que agora a gente está começando a ver a luz no final do túnel, se Deus quiser. Agora a gente já está no final de tudo isso que mudou nossas vidas, mas eu sou uma pessoa que acredito que eu só consegui sair e chegar porque eu sou uma pessoa extremamente positiva. Então, seja você também. A gente é energia, o ser humano é energia, e tudo que a gente põe para fora atrai o que vem até a gente. Então, mesmo nesse momento, quando eu não sabia se eu ia conseguir terminar a viagem, quando cancelaram o rodeio que eu ia ser o embaixador, quando tudo estava desabando ao meu redor, eu continuei trabalhando com os meus cavalos, e no final tudo deu certo. Eu cheguei até o final, eu fui consagrado como embaixador, então que isso sirva como exemplo para você. Continue lutando, e hoje é o dia de começar. Hoje é o dia, não amanhã, não semana que vem, não daqui um mês, é hoje. Hoje. Vamos mudar essa vida, vamos começar a trabalhar, vamos começar a planejar, bola para frente, que nem o Christian falou, começa com uma palavra por dia, e você vai chegar num livro daqui um mês, você vai chegar em 10 no final do ano, e você vai ser um profissional, um ser humano, uma pessoa muito melhor. Esse é o momento de aproveitar. Nesse momento você pode mudar a sua vida, você pode usar isso como maneira para sair do trabalho, para sair desse momento que você não está feliz, renascer. Então use esse momento positivamente. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau. Pessoal, deixa eu só
Vocês não têm ideia de como tá lindo esse céu aqui em São Paulo, sério mesmo, viu? E o Christian tá em Orlando, viu, Felipe? Orlando. É Orlando. Já Felipe é festeiro. Quem gosta de festa vai para Miami, então ele é baladeiro. É só quem trabalha que fica em Orlando, né? É, A terra do entretenimento. Exatamente. Bom, Patrícia, várias vezes algumas pessoas me perguntaram aí quando que a gente termina esse projeto, né? E eu falei para eles que termina quando o Felipe for lá para Junqueirópolis só. Isso! É verdade. O encerramento é quando ele for para lá. E outro dia eu estava falando com o Felipe e ele falou assim, poxa, vamos ver quando é que vai ser programar já a quarta aula, né, Felipe? Você não comentou isso? Exatamente. E aí eu passei essa informação para a Patrícia e ela teve uma ideia legal, cara. Não sei se você pode compartilhar aqui ou não. Fica à vontade, Patrícia, o que seria a quarta aula. Então, Felipe, como você também faz parte da história do Hospital do Câncer, né? Os nossos alunos estão inscritos num projeto de redação. Eles vão escrever carta para lá, tá? E nós vamos amadurecer essa ideia sobre essa ação, né? Essa ação social que você também faz no Hospital do Câncer de ajudar as crianças. E os nossos alunos vão escrever cartas para você, vão fazer memes, né? Estamos amadurecendo essa ideia para a próxima live. Maravilhoso. Você pode também dar sugestão para nós. Não, estou pronto para a nossa próxima live aí. Quando retornar para o Brasil e a gente passar para essa pandemia, vamos fazer mais uma live presencial aí na escola e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito obrigado. Vai ser uma live, não, vai ser híbrido, né? Porque você vai estar lá em Junqueirópolis, os alunos vão estar lá em Junqueirópolis e as pessoas vão poder participar pelo YouTube, né? Exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Muito obrigado, então, pelo tempo de vocês. Como disse, é o nosso senhor do tempo, Christian Barbosa. Fiquei aqui arrepiado com tanta coisa legal que eu vi de vocês aí. Essa finalização do Felipe foi ótima. Por isso que eu deixei você para o final, Felipe. Você fala, assim como o Christian também fala com o coração, quando você fala, parece que uma explosão de coisa boa, né? Então, puxa, muito obrigado. Eu tenho um prazer enorme de ser amigo de vocês, né? Além de fã que eu sou de vocês, ser amigo de vocês para mim é uma honra, tá bom? Então, muito obrigado e, gente, vamos ficar, logo a gente anuncia a próxima live, tá bom? Um abraço para todos. Valeu, obrigado. Mais. Tchau.